Olá, paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Viva. Chegamos à última lição do ano de 2021, sejam muito bem-vindos. Estamos sempre aqui rememorando o versículo: Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Eu me chamo pastor Júnior Pimentel, sou da Assembleia de Deus da Graça, Ministério Ibis, do pastor Levi Aguiar, aqui dirigida pelo pastor Levi, e nós mandamos um abraço para toda a igreja, para todos os irmãos, e nós atuamos 19 anos como superintendente da Escola Bíblica Dominical ali, e estamos agora atuando como professor e pastor auxiliar. Deus continue abençoando a vida de cada um. E nós chegamos então à lição de número 13, nesse trimestre, a lição de número 13, e nós vamos antes recapitular a lição passada, que é o zelo do apóstolo Paulo sobre a sã doutrina. Mostramos a consciência de Paulo quanto ao padecer por Jesus, nós apontamos a coragem para enfrentar as ameaças de morte e nós destacamos as acusações e as prisões de Paulo no templo de Jerusalém, E a lição de hoje é a última, como eu disse, do quarto trimestre de 2021. Muito bem. Nós estamos estudando ao longo do trimestre o apóstolo Paulo, as lições de vida e ministério do apóstolo para a Igreja de Cristo, Na lição de hoje, o título da lição é A Gloriosa Esperança do Apóstolo. Vamos já agradecendo aqui a todos os irmãos que têm estado conosco e nós pedimos para você continuar compartilhando aí. Compartilhe, pega o seu telefone, coloque a setinha lá para você compartilhar. Você dê um like aí, dê um joinha, isso ajuda o nosso canal. E também deixe uma mensagem na timeline aí, logo abaixo, deixe uma mensagem. Fale aí de onde você é, qual o seu pastor, para que nós possamos mandar um abraço para você. Sempre ao final das aulas, nós estamos então mandando um abraço para todos. Que vocês tenham um venturoso ano de 2022 e que Deus possa continuar rico e poderosamente abençoando a vida de cada um. Vamos já ao texto áureo da lição de hoje. Texto áureo: mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. 1 Tessalonicenses 5:8. Eu até falei no início, texto áureo, porque as igrejas, Assembleia de Deus no Brasil, há algum tempo atrás, sempre usava memorizar o texto áureo. Isso é bom, porque os alunos memorizavam pelo menos 13 versículos por trimestre, Memorizavam aí 52 versículos por ano, memorizando aí cada domingo um versículo do texto áureo da lição do dia. Verdade prática. A esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé e o amor em esperança. Inclusive, a palavra esperança aparece 2 vezes na nossa verdade prática, ratificando aí, a importância dessa palavra que nós vamos estar estudando hoje aí, A leitura bíblica em classe encontra 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 8, e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Vamos à leitura. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Pois que, quando disserem a paz e esperança,
Então lhes sobrevirá uma repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo que nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Vamos ao objetivo geral da nossa lição de hoje: enfatizar a gloriosa esperança dos cristãos. Objetivos específicos: ressaltar a consciência de Paulo diante da morte, apresentar a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor e expor sobre os tempos e as estações até a volta do Senhor. Nós vivenciamos aqui, irmãos, esta escritura. Nós, na última lição, ratificamos o que o apóstolo Paulo disse lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E é essa palavra que nós trazemos aqui nessa lição. Vamos já para a definição de esperança no Dicionário Teológico Claudionor Correia de Andrade. Nós temos aí essa definição do latim esperantia, uma das virtudes cardeais da fé cristã, através da qual o crente é motivado a crer no impossível e a vislumbrar a intervenção divina nos momentos mais críticos da existência, e a certeza de se receber as promessas feitas por Deus através de Cristo Jesus. A esperança tem a fé por motivação. Seu fundamento é o amor. A esperança jamais fenece, porque tem como aval a palavra de Deus. Quando do arrebatamento da igreja, porém, há de se perder sua utilidade, pois o que se espera já será abençoadíssima realidade. E aí traz 1 Coríntios capítulo 13. Vamos ao ponto central da nossa lição de hoje. A volta do Senhor é a gloriosa esperança dos cristãos. Hoje vamos introduzir a nossa lição já dizendo para os irmãos que esta lição ela trará a consciência de Paulo diante da morte. Ela também trará a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor e também dos tempos e das estações até a volta do Senhor, trazendo a mensagem pentecostal consigo e o poder do Espírito e a esperança no porvir. Estas é o néctar da lição de hoje. Vamos lá ao ponto de número 1. A consciência de Paulo diante da morte. Uma morte como oferta de sacrifício, Nós temos, como nós lemos no texto, na introdução aí da nossa lição, no texto bíblico, em 2 Timóteo 4, 6. Nós vamos comentar aqui. O Espírito Santo que guiava o apóstolo Paulo em tudo, o fez sentir que o tempo da sua partida estava próximo. Inclusive, ele foi advertido, ele foi avisado sempre, Como nós vemos ali o profeta Ágabo, e outros profetas trouxeram ali, e já lá no início, irmãos, da carreira dele, assim que ele foi transformado no novo homem, quando ele teve um contato com Jesus, que Jesus apareceu para ele ali no caminho de Damasco, ele já tinha ciência que ele ia sofrer por amor de Cristo. Então, aqui, mais uma vez, o Espírito Santo teve com ele, ele foi cheio do Espírito Santo logo que o Ananias o batizou, e ele ali,
da partir dali, depois que ele passou 3 anos no deserto, ele continuou, né, voltou e continuou a sua carreira ministerial, sempre o Espírito Santo testificava ao apóstolo, inclusive dirigindo para onde ele ia, não deixando ele ir para algum, né, algum continente naquele momento, né, e aí dirigindo ele para outro, né, no caso quando ele passou a Macedônia, como nós estudamos aí ao longo desse trimestre, né? Nesse sentido, o apóstolo via o seu martírio iminente como uma oferta apresentada sobre o altar do sacrifício. Então ele faz essa menção aí no texto que nós lemos hoje. Essa consciência clara que haveria de parecer pelo nome de Jesus não permitia ter medo ou frustração diante da morte. É preciso ter a consciência de que se não encontramos o Senhor por meio do arrebatamento da igreja, o encontraremos por meio da morte. Por intermédio do Espírito Santo, nós nos precisamos estar preparados para esse tempo e mantermos a nossa convicta esperança. O apóstolo Paulo teve o privilégio de ser levado até o terceiro céu e ali ele contemplou aquelas maravilhas, irmãos, que ele diz que com palavras ele não conseguia mensurar, né? Aqui na terra, para nós, que nós não conseguimos penetrar naquelas belezas, naquilo que ele tinha visto. Então, a partir daquele momento ali, irmãos, ele já não prezava tanto como preciosa a sua vida terrena, mas ele estava com o seu olhar para o porvir. Ele sabia o que o aguardava, que a coroa da vitória, que ele iria para as mansões celestiais. E ele tinha esperança ali, sempre convicto que poderia o Senhor Jesus voltar assim como ele tinha prometido lá quando ele subiu, né? E quando os anjos ali estavam ali, disseram para aqueles varãos galileus, porque eles estavam olhando para cima, porque esse mesmo Jesus que eles, né, estavam vendo subindo ia voltar para buscar o seu povo, e é essa a nossa esperança que nós estudamos aqui. Vamos ao primeiro subsídio de hoje, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11, que diz assim: e assim nós, o que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Ele escrevendo os 2 Coríntios. Então, né, ele estava escrevendo aqui, irmãos, né, que o mais importante aqui é a vida eterna em Cristo Jesus. E é simples, né? Não é complexo, o evangelho é simples, basta crer em Jesus, se santificar, que nós alcançaremos a nossa vitória que vem das mãos do Senhor, que é a nossa salvação, né? Aí, no subtópico de número 2, combati o bom combate. Esse versículo, então, é muito utilizado, inclusive em cerimônias fúnebres, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas ele estava aqui dizendo, né, que estavam chegando ali os últimos dias da sua vida aqui na terra. Ele sabia que ele ia ser martirizado, irmãos. Ele sabia, irmãos, o que ele ia sofrer. Inclusive foi martirizado ali em Roma, né? Ali pelo Nero, que o culpou por ele estar, então, ter incendiado Roma, porque pegou fogo, né, em Roma, foi incendiada, e só 4 províncias ali, 4, né, bairros, vamos dizer assim, hoje atualizando, que não foram, 4 cidades, não foram alcançadas pelo fogo. E nessas cidades, justamente, moravam os cristãos. Então, né, Nero, vendo ali uma oportunidade, a história secular nos diz, não tem registro bíblico, mas que Paulo foi decapitado ali. E ele, com certeza, nós lemos aqui na Bíblia, pelas cartas dele, que ele estava sendo acusado como um criminoso. Isso nós temos na Bíblia, né, como criminoso. E por isso que nós também enfatizamos essa história que complementa aí, né, pelos historiadores, principalmente o Joséfo, que ele traz isso para nós, né? Então vamos lá. Combati o bom combate, subtópico 2. Agora o apóstolo faz uma análise da sua trajetória. Ele combateu o bom combate desde quando Paulo teve o encontro com Cristo, como nós dissemos, né, indo para o Damasco. No momento próximo à sua morte, muitas experiências ocorreram na sua vida, né? É notória a total entrega do apóstolo, muitas perseguições, provações, injustiças, né? E
nas plantações e confirmações de igreja. Deste fato, o apóstolo se entregou, irmão, integralmente a sua vida à causa do Mestre, à causa do Evangelho. Ele combateu um bom combate. E nós? Que combate nós estamos combatendo? Essa é a causa nobre do Evangelho? O comentarista aí nos pergunta. O que o autoexame de Paulo, que o autoexame de Paulo seja exemplo para nós nos examinarmos também, né? Nós termos um olhar introspectivo e façamos nós também, como Paulo fez, uma analogia da nossa carreira, né? Ele percebeu que ele fez uma boa carreira, ele fez um bom combate, ele estava ali combatendo um bom combate. Por quê? Porque ele estava combatendo no âmbito, irmãos, espiritual, pregando e propagando o Evangelho de Cristo, a missão que Jesus tinha deixado para ele, que ele ia inclusive trazer o Evangelho para nós, os gentios, né? Vamos ler esse subsídio aí em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Oh, glória a Deus! Irmãos, é profundo a comunhão que este homem de Deus tinha com Deus e nos deixou aí 13 livros no Novo Testamento. O subtópico de número 3, gratidão e esperança. Além de combater o bom combate, o apóstolo acabou a carreira e guardou a fé. O mais importante do que começar, irmãos, é a forma como terminamos a carreira. Muitos tombam pelo caminho, eles aceitam a Cristo, vivem o primeiro amor, depois a fé vai diminuindo, se esfriam na fé, entram, irmãos, numa caminhada que não é a caminhada rumo a Canaã celestial, se enfraquecem na fé e deixam o caminho. Então precisamos perseverar, porque aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Nós devemos guardar no nosso coração a palavra de Deus, isso é, manter a nossa esperança viva no Senhor e caminharmos rumo a Canaã celestial, sempre buscando a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Durante os anos do seu ministério, a sua fé permaneceu robusta, pungente, ou seja, pulsante, forte, né? E que permitiu olhar para as suas circunstâncias com uma atitude serena. Ele olhou ali para aquela circunstância, sabia que aquilo ali era passageiro, por quê? Irmãos, o que é essa vida, 60, 70, 80 anos, perante o porvir, é a eternidade. Isso aqui é um sopro, né? Um ano passou como um conto ligeiro, foi muito rápido, chegamos ao final do ano. Como está passando rápido, né? Os irmãos devem concordar comigo. Embora não pudesse evitar a morte física, ele sabia que estar com o Senhor era o coração de sua trajetória, né? Nós temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. E a parte de estar com Cristo é o que é incomparavelmente melhor. Filipenses 1, 23. O apóstolo nos ensina que é preciso olhar para o futuro com a certeza que o nosso galardão e enxergar pela fé que o nosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58, né? Pois há uma coroa de justiça guardada para cada crente em Jesus, 2 Timóteo 4, 8. Tudo muito bem fundamentado. Eu tenho que parabenizar o comentarista neste subtópico de número 3 do tópico 1. Estamos nas mãos do justo juiz. Vamos lá, mais um subsídio, Romanos capítulo 15, versículo 13. Que o Deus da esperança nos encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Vamos ainda, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1.
Mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Trouxe esse versículo, irmãos, para nos alertar, para que nós possamos estar alertas. Traga para o seu aluno subsídios bíblicos para que ele esteja alerta, porque o inimigo está rondando como um leão ao nosso derredor, querendo nos tragar. Mas graças a Deus que aqueles que estão firmados na rocha, os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Síntese do tópico 1. O apóstolo Paulo pensava na sua morte como uma oferta de sacrifício. Eu já gostaria de trazer, no início aí desse tópico de número 2, né, uns conceitozinhos aqui, né, sobre como que alguns teólogos defendem. Existem os pré-tribulacionistas, os mid-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Então, o que vem dizer isso daí? Né? Os mid-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas são aqueles que entendem a igreja ser arrebatada. Né? Os mid-tribulacionistas no meio da grande tribulação, né? No final dos 3 anos e meio, é mais ou menos por aí. E os que entendem que a igreja será arrebatada no final, né? Que são os pós-tribulacionistas, que a igreja passará por esse período de grande tribulação. Alguns afirmam até que nós já estamos nesse período, né? Então, existem essas correntes aí. Mas nós, assembleanos, o que nós pensamos, o que nós defendemos, o que nós cremos com base bíblica? Nós cremos assim, que somos chamados pré-tribulacionistas, pois cremos que a igreja do Senhor será levada da terra antes que chegue, né, o terrível dia do Senhor, como diz Malaquias, capítulo 4, versículo 1 e 2, que nós trazemos aí. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem a impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que aqueles que não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e a salvação debaixo das suas asas. Aí saireis e crescereis como bezerros do cevadouro. Né? Então, já entrando aí no tópico de número 2, a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. Subtópico 1, a volta do Senhor em 1 Tessalonicenses. O capítulo 5 de 1 Tessalonicenses e o 4 também, né, já inicia em uma conjunção aí, mas para retomar a lógica do capítulo 4, né? Eu estou até adiantando aqui, né? Quando nós estudamos, aqui vem na cabeça, né? Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos em Cristo e na mesma ocasião que ocorrerá o arrebatamento dos vivos. No subtópico de número 2, a gente vai apresentar aí, né, as duas fases. A proposta é essa, as duas fases da vinda do Senhor. A volta de Cristo se dará então em duas fases. A primeira, apenas para os salvos, né? Que nosso Jesus virá nas nuvens dos céus, para encontrar com as suas noivas, a sua noiva, a igreja, em 1 Tessalonicenses 4, versículos 15 e 16. Né? O apóstolo nos mostra que nessa ocasião os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos serão arrebatados para estarem com o Senhor Jesus nos ares, nas nuvens, lá nos ares. Essa fase é invisível para o mundo, só será visível para a igreja, aqueles que tiverem com seus ouvidos aguçados, ligados nos céus, ouvirão o toque da trombeta e serão raptados dessa terra, serão arrebatados para morar com Cristo. Então nós cremos piamente na salvação, que tem vida depois da morte. E essa vida, nós só temos a oportunidade de aceitarmos a Cristo antes de morrermos. Depois que morremos, segue o juízo. Nós não temos mais condições, depois que uma pessoa falece, ela morre, né, de estar ali acendendo velas, pedindo pelo caminho, porque a porta da graça para ele já se fechou. Então Jesus Cristo para ele, em tese, já voltou. Né? Já voltou, Jesus Cristo já voltou. Por quê? Porque ele já chegou à finitude da vida, né? Que depois que o homem pecou lá no Jardim do Éden, então todos nós fomos sentenciados a morrer. Ele já morreu, né, lá no início, Adão, espiritualmente.
né? E depois Jesus veio e nos resgatou, nos resgatando. Deus entregou o seu Filho Jesus para nos resgatar, e aí a véu do templo se rasgou de alto a baixo e nós temos acesso aí aos Santos dos Santos, né? Só um resumo aí. Essa fase, voltando aqui, invisível para o mundo, nenhum olho verá, somente os salvos. Entretanto, na segunda fase, na segunda vinda do Senhor, todo olho verá, e a base bíblica está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, né? Será uma chegada em que o nosso Senhor descerá em glória, literalmente, será visto pelo mundo todo, especialmente pelos judeus. Está lá em Zacarias capítulo 14, versículos 2 e 3. Nessa ocasião, Jesus Cristo livrará pessoalmente a nação de Israel, né, dos exércitos confederados do anticristo, desfazendo seu poder e vencendo o anticristo, o falso profeta e o diabo para implantar o reino milenial. Apocalipse lá, né, dos capítulos 11 ao 16 trata disso daí. E, né, Jesus Cristo, ele, então, Israel estará encurralada. Por quê? Porque o anticristo, ele já veio para aqui na terra, ele já estabeleceu aqui um reino passageiro de 7 anos, e ali o objetivo deles é eliminar ali os que são de Cristo, os judeus. E uma perseguição ferrenha vai se levantar ali contra os judeus, e ali eles vão clamar, né? Ora, vem Senhor Jesus. E Jesus então vem buscar, vem já com a sua noiva, que estará com ele, para estabelecer então o reino milenial, né? Vamos lá ver então esse versículo aí, né? Apocalipse, capítulo 19, versículos de 11 a 16. E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com a justiça, e os seus olhos eram com chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de veste tingida de sangue, e o seu nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso, e no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ô glória! Que maravilha, né, irmãos? O subtópico de número 3, sobre a grande tribulação, então. Não passaremos pelo juízo divino, é o que nós cremos e dissemos, somos pré-tribulacionistas, denominado de a grande tribulação. A igreja do nosso Senhor será retirada antes do período do derramamento do santo juízo, quando o anticristo instalar o seu governo mundial. Não estaremos mais aqui. Ao final deste período, juntos de Cristo, contemplaremos a destruição do anticristo, do falso profeta, no lago de fogo. Apocalipse 19 e 20. Esse ensinamento mostra aos Tessalonicenses, bem como à igreja atual, que vale a pena confiar e esperar em Deus. Nós precisamos reavivar cotidianamente a nossa esperança no porvir. E é esse o dínamo, isso que nos move aqui na terra, porque nós temos dupla cidadanias, né? Somos cidadãos aqui na terra, mas nós somos também cidadãos dos céus, né? A segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4, diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mas nós, irmãos, precisamos estar firmados na promessa do Senhor Jesus, que diz assim: olha, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10, 23. Mantenhamos a nossa esperança viva no Senhor. Síntese do tópico 2, a volta de Cristo se dará em duas fases. A primeira, somente para os santos, e a segunda, para todos os homens. Vamos já adentrando no tópico de número 3,
dos tempos, das estações, até a volta do Senhor. Esse tópico 3 é o último tópico das lições bíblicas deste ano de 2021. Vamos lá. Uma atenção à expressão dos tempos e das estações. Os termos tempos e estações também foram usados pelo Senhor Jesus em seu último discurso aos discípulos, logo depois da sua ressurreição, que diz assim: não vos pertencem saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Atos, capítulo 1, versículo 7. Tanto os termos de 1 Tessalonicenses como Atos dos Apóstolos trazem noção da iminência da volta do Senhor. Por isso, devemos viver em vigilância todo o tempo, não procurando adivinhar as datas, períodos, pois não sabemos nem dia nem hora do nosso Senhor irá voltar. Nós não sabemos. E se nós soubéssemos, irmãos, Deus é soberano e é sábio. Se nós soubéssemos, nós íamos relaxar, né? Não íamos deixar, tá, não, vai vir no final do ano. Então, durante o ano aí, eu vou viver uma vida dissoluta. Quando chegar no final do ano, eu aceito a Jesus e me aproximo dele e sou salvo. Não. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe o nosso propósito. Ele sonda o insondável. Aquilo que o homem não consegue sondar, Deus sonda. Nós só vemos o exterior, mas Deus vê o nosso interior, o nosso coração. Mateus capítulo 24, os versículos de 37 a 39. Vamos lá. Esse subsídio mais aí para nós. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Palavras do Senhor Jesus, né? Ah, mas então é pecado casada, casamento, festa? Não. Mas aqui, irmãos, como o mundo de hoje está vivendo, estão valorizando muito as coisas terrenas, trabalhando 24 horas por dia, né? Eu sei que é uma hipérbole, não estou exagerando, mas assim, trabalhando muitas horas por dia, dedicando-se ao vil metal, e aí esquecendo, irmãos, que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E isso é muitíssimo importante. E as pessoas então deixam isso e começam a viver uma vida normal. Então casa, casamento, festa, trabalho e tal, mas não dá o real valor à vida espiritual. Não medita na palavra de Deus, não ora, não vigia, não faz jejum. E aí não louva o Senhor, né? E aí com o coração, né? Não é só de boca. Então precisamos então estar atentos e acesos aí, esperançosos na volta de Jesus, vivendo uma vida para Ele. Ele tem que ser o nosso dono, né? O nosso mestre, o nosso Senhor. Então, aí no segundo tópico, subtópico do tópico de número 3, uma dimensão do Espírito, uma dimensão do porvir. Entretanto, as Escrituras nos mostram que o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes anuncia os últimos dias, lá em Atos, capítulo 1, versículo 5, né, e outras citações aí. Ora, o Espírito na vida da igreja é um anúncio que brevemente o Senhor voltará. Não por acaso, em Atos, capítulo 1, versículo 11, temos essa gloriosa promessa que nós vamos ler aqui. Varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido nos céus, há de vir assim como para o céu vistes ir. Então eles estavam ali olhando ainda Jesus sendo assunto ao céu e ficaram ali, né, olhando. Assim, ó, os anjos chegaram e falaram assim: vamos partir para a luta. Agora é cumprir o ídolo do Senhor Jesus e pregar o evangelho a toda criatura. Mas ele fez o quê? Ele deixou outro consolador. Ele deixou o Espírito Santo aqui para vos encher. E ele tinha ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do poder de Deus. Para quê, irmãos? Para pregar o evangelho a toda criatura com o poder do Espírito Santo. E aí quem vai convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo? É o próprio Espírito Santo que está aqui na terra. Mas quando Jesus subir com a igreja, o Espírito Santo também vai.
não vai ficar aqui não. E aí a grande tribulação, o mundo vai ser entregue aí ao maligno mesmo, 100%. E aí ele vai aqui fazer a obra dele, tentando arrebanhar aí, né, aqueles para o seu reino das trevas, para o inferno. No subtópico de número 3, o Espírito e porvir, temas de nossa pregação. Como pentecostais clássicos, irmãos, a promessa do batismo no Espírito Santo é a evidência de falar em línguas, como deve estar em nossos lábios. Preguemos sobre isso, estimulemos a igreja a buscar essa promessa. Todavia, a promessa bendita da esperança deve estar em nossa proclamação. Não deixemos de dizer que Jesus breve voltará e a Igreja de Cristo nasceu no fogo, né, pentecostal e debaixo da promessa de sua vinda. Atos capítulo 1, versículos 8 e 11. Nossos púlpitos, como nós dissemos aqui ao longo deste trimestre, precisam ser cristocêntricos. A Assembleia de Deus nasceu dizendo que Jesus Cristo cura, salva, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu, irmãos. Opera maravilhas. É esse que deve ser o nosso púlpito. Nosso púlpito, prosperidade é bom, né? A cura é bom, acompanhe, os sinais acompanhem, seguirão os que creem, não vem na frente. Tudo tem ordem, inclusive vigiai e orai. Também, vigiai vem primeiro. Orai, vigiai e orai. Então nós precisamos estar sempre, irmãos, focados, inclusive os louvores que são inscritos e que nós cantamos, eles são reflexos dos nossos púlpitos. Se o púlpito é cristocêntrico, os louvores são cristocêntricos. Se o púlpito ele dá valor mais, né, à criatura, ele dá valor mais às coisas materiais, à prosperidade e outros, os nossos louvores também serão assim. Então, cultivemos um púlpito cristocêntrico, né? As palavras de Paulo, irmão, ao concluir essa passagem, no versículo 11, são muito instrutivas para a igreja de hoje, né? As importantes verdades escatológicas relativas à volta do Senhor ao céu, ao inferno e o propósito final de Deus para o seu povo têm de ser meios de encorajamento e edificação da igreja, pelo que exortai-vos uns aos outros, né, para encorajando uns aos outros, né, sabe, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Né? Tá lá no comentário bíblico Beacon, né, na página 393, né, 393. Nós tiramos isso daqui para trazer para os irmãos. A síntese do tópico 3 diz assim: a mensagem pentecostal traz consigo o poder do Espírito e a esperança no porvir. Concluindo a lição de hoje, a bendita esperança de Paulo deve ser a nossa, né? E ao longo do ministério do apóstolo, somos estimulados a viver no Espírito e ao mesmo tempo em vigilância, preparando-nos para o encontro com o Senhor. Que vivamos o Espírito, aguardando com a bendita esperança, o nosso Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento e arrebatar a sua noiva. Andemos, pois, no Espírito, igual às virgens, irmãos. Não vai dar tempo de comprar azeite. Você está com azeite? Está com o Espírito Santo na sua vida, cheio de Espírito? Então mantenha a sua lamparina acesa como as virgens prudentes. Porque na hora que o noivo, já vem o noivo, aí já não dá tempo para nada. As virgens loucas foram: não, estamos sem azeite, cadê? Não tem como comprar mais. Acabou, né? A porta da graça se fechou e aí não dá tempo. Então, irmãos, vivamos esse tempo da graça, aceitemos o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário, né? Esse amor que Deus expressou entregando seu Filho para todo aquele que nele crê, e nós então vivamos este Evangelho, né, no néctar do Evangelho, que é Cristo em nós. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Pai, pedindo a Ti que Tu venha, Senhor, nos abençoar, nos guardar, nos encher com Teu Espírito. Agradecemos esse ano de 2021, esse tempo que nós passamos meditando na Tua Palavra. Pai amado, nós agradecemos a Ti por tudo aquilo que Tu nos destes. Nós não somos merecedores.
Sabemos que vivemos dias trabalhosos, dias difíceis, que na terra nós temos tribulações, nós temos provações, mas Tu, Senhor, prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Pai amado, reaviva, Senhor, a Tua obra. Abençoa, Senhor, que os Teus filhos, Pai, possam ser reavivados e que eles possam, Senhor, semear a semente, a boa semente do Evangelho, para que Tu, Senhor, possa, Senhor, voltar para nos buscar, que nós tenhamos essa esperança reavivada em nosso ser, em nosso intelecto, em nosso coração, para que nós possamos viver, Senhor, uma vida de fidelidade diante de Ti. Pai amado, perdoa os nossos pecados, abençoa cada professora, cada ministério, cada pastor, cada obreiro, cada irmã, cada irmão, cada missionário, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa agir nesse tempo e que possa convencer o homem, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. Agradecemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Somos gratos a você que realmente nos abençoou aí durante o nosso trimestre, você fazendo, nos dando a sua audiência. Obrigado a todos, obrigado a Isaac, obrigado a irmã Ilaci, obrigado você de Contagem, Minas Gerais, do Pará, né? Obrigado à minha família. Às vezes nós gravamos aqui de madrugada, nós gravamos à noite, tarde da noite, né? Nós então levamos todas as segundas-feiras, graças a Deus, esse conteúdo para você. Ore por nós, continue orando pelo nosso trabalho, pelo nosso ministério, que você tenha um ano de 2022 próspero, um feliz ano novo para você, que Deus possa continuar rico e poderosamente abençoando a sua vida e que você possa ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Vamos deixar aqui um texto bíblico, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, insensatos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Palavras do nosso Senhor por meio do apóstolo Paulo, escrevendo ao pastor Timóteo, no capítulo 3, versículos de 1 a 5. Meditemos em nome de Jesus.